A verdade de cada um. Queridíssimo amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Fabiana Lemos Brito e hoje eu quero contar a fantástica história dessa pessoinha linda que está aqui do meu lado e que por hora está completando 92 anos. Eu olho assim para minha avó, vó Dália. Ela orgulhosamente diz: meu nome é nome de Flor. E a flor que me empresta o nome, minha neta, é a chamada flor perene. Aí a gente, fala assim: vó, mas que é isso? O que é, vó? O que é, vó, essa flor perene? Ela é para sempre. A Dália, ela é resistente. Ela é perene, ela é duradoura. Entendeu? Por isso que eu sou uma mulher cheia de garra, de fibra. Eu sou Dália perene. E minha avó, ela fala isso com entusiasmo, sabe? O que é característica da própria avó. Ela tem uma história tão bonita, uma história tão linda, que eu gostaria de contar para vocês. Essa história da avó Dália talvez sirva de exemplo a tanta gente que ainda hoje fala assim: puxa, eu estou lutando tanto por uma pessoa, eu amo uma pessoa, no entanto, eu não sei se vale a pena esse sacrifício, essa luta, às vezes me dá vontade de desistir. Dá tanto trabalho. Tem amor que dá trabalho. Vocês já observaram isso? Tem amor que dá trabalho. Mas é importante que vocês estejam atentos à história da avó Dália. Porque talvez vocês descubram no transcorrer da história que o amor pelo qual você luta não dá tanto trabalho assim. E pera um pouquinho, aí, calma. Quando o amor é de verdade, diz a avó Dália. Como é que é, vó? Ela é perene, igual a Dália. É perene, é resistente, é para sempre, é perene. A Dália é perene. Ei, minha avó Dália, a história dela, vocês me perdoem, eu vou ter que apertar aqui esse botãozinho do tempo. Tem gente que gosta, tem gente que torce um pouquinho o nariz e fala: nossa, você vai voltar muito. Não. Eu vou voltar ao tempo que a vovó era uma mocinha. A minha avó Dália, a perene, tinha seus 17 anos. Eu estou voltando para aquele ano de 1938. Hein, vó? Vamos juntas? A senhora vai me ditando aqui e eu vou colocando no papel tudo para o Paulinho narrar a história da Dália, a flor perene. Era ano de 38, cidade, interior de Minas, não muito distante da capital do Rio de Janeiro. Não era longe, não. Mas eu prefiro não declinar o nome da cidade, sabe? E a minha avó fala de que era a época de Getúlio Vargas, naqueles anos 30. O pai dela, esse era bravo, hein? Nossa, avó! Quer dizer, Bisa, né? O pai dela, o Bisa, o Tacílio, chamado de Tacílio, ele tinha pertencido à polícia. Naqueles anos 30, a polícia era bastante rigorosa e tinha tantas atribuições. Ele tinha pertencido à força pública. Era assim que era chamada a polícia, avó? Era a força pública. O pai dela tinha pertencido, ele era militar, portanto. Um homem severíssimo, para que vocês possam de fato entender a história da vovó. Quando deu 38, a vovó completou seus 17 anos. Estava linda, no auge da sua juventude. Foi aí que a avó, como acontece na vida de tantas mocinhas,
conheceu aquele rapaz. Ele era bonito, vó? Nossa, ele era lindo. Ele era lindo. Mas foi bater os olhos e gostar um do outro. Auge da juventude dela, 17, ele um pouquinho mais velho. Foi ali que entrou na vida da vovó Rodolfo. Ah, esse sim. Esse eu posso até... Bom, eu ainda não posso. O Rodolfo pintou na vida da vovó. Um jovem que lutava por um futuro melhor em 38. Rodolfo também caiu de amores por aquela flor perene chamada dália. Só que o vovô Bisa, o pai da avó, homem era militar, força pública, época de Getúlio, o homem era rigoroso demais. O pai de dália era austero, era conservador, era um homem sério, era um homem rigoroso. Tinha duas filhas. A avó era dália e a irmã dela era Orquídea. Ela era dália e a maninha dela era Orquídea. Ah, um detalhe importante. A mãe, que seria, portanto, a minha bisa, era rosa. Então você observa que eram todas flores. E o machão, o meu bisa, não. Ele não era flor que se cheire. Ele não, né, vó? Mas ela era dália, a irmã Orquídea e a mãe rosa. Esse vô Tacílio não deixava suas duas filhas soltas de jeito nenhum. Militar, força pública, elas eram sempre vigiadas de perto. Ele não podia e não queria correr o risco de acontecer delas se perderem. Aquele tempo, uma mulher que se perdia, acabava, né, vó? O que era se perder, vó? Era a mulher transar antes do casamento. Só isso. Ou precisava engravidar. Ixi, se engravidasse então, aí já virava logo prostituta. Mas se perder era simplesmente o ato de se entregar a um homem antes do casamento. Ou, em outras palavras, perder a virgindade era se perder. Era isso que o militar Tacílio, o Bisa, pai da avó, queria evitar. E aí a avó, que gostou demais do Rodolfo, o Rodolfo que gostou demais dela, a avó era danada, né, Dália? Começou a se encontrar às escondidas com o Rodolfo. Sempre que havia uma oportunidade, os dois conversavam, trocavam promessas de amor eterno. Já a irmã mais velha, a Orquídea já estava comprometida com um rapaz que o meu bis havia escolhido para ser um marido. Ah, esse detalhe. Tem gente que vai de novo torcer o nariz, mas não é possível. O pai escolhia o marido? Sim. Naquela época era assim, e a vovó disse que era comum. Então o meu avô já tinha escolhido o marido da Orquídea. A Orquídea era obediente. Aceitava o destino que o pai escolheu para ela sem discutir. E ela não conseguia entender a rebeldia da minha avó Dália. A vovó era considerada rebelde. E por isso, a Orquídea sempre contava para o pai dela as travessuras da irmã. Pai, olho nessa menina e a Dália, ela anda se encontrando com aquele rapaz lá. Certo dia, a Orquídea, ela contou para o pai que a Dália estava na pracinha da cidade. Ô pai, se o senhor quiser hoje pegar no flagra, a Dália está lá conversando com o tal de Rodolfo, no banco da praça. Por que ela falou assim? Diz que meu avô deu aquela torcida no bigode. O homem era bravo. O homem tinha pertencido, ou ainda pertencia à força pública.
Furioso, ele saiu atrás da filha, Dália, e foi lá na praça e fez um escândalo. Ele só gritou: Dália! Quando ele gritou desse jeito, a vovó confessa que ela chegou até a fazer um pouquinho de xixi na calcinha, né, vó? Fiz porque eu sabia quem ele era. Quando meu avô gritou: Dália! Bastou aquele grito. Ela levou aquele susto, a vovó chegou a fazer um pouquinho de xixi na calcinha. O rapaz também se levantou assustado. E aos safanões, às vezes pegava pela orelha, às vezes pegava o cabelo comprido da avó, que era feito uma trança. Ele puxava pela trança, ele pegava pela orelha, e assim ele foi conduzindo a filha até chegar em casa. E quando chegou em casa, o vô Tacílio, olhando para minha avó, falou: escuta aqui, nunca mais você se encontre ou converse com esse rapaz não é para tu. Se isto acontecer, você vai se ver comigo. Pois saiba você, Dália, que eu já escolhi um marido para você. Assim que sua irmã mais velha, Orquídea, se casar, é ela primeiro. Aqui em casa tem uma ordem. Sua irmã mais velha, primeiro é ela. Assim que ela se casar, eu providencio o seu noivado. E vó, nesse dia, respondeu pro meu avô, humilhada que fora: não adianta arranjar noivo para mim não, pai. Eu gosto do Rodolfo e eu não vou me casar com nenhum outro. Não me responda assim, sua atrevida. Você é minha filha, eu mando em você. Você vai se casar com o noivo que eu escolhi. Veja sua irmã Orquídea, ela já está de casamento marcado com o noivo que eu escolhi para ela. E a avó, rebelde como ela só, respondeu para o meu avô: pois eu não sou Orquídea, eu sou Dália. A minha flor e os tivilentos sobre ela é perene, é uma flor para sempre. Orquídea é muito bonita, mas é parasita, depende dos outros. Orquídea tem que ficar grudada numa árvore, tirando da árvore a seiva. É assim que é minha irmã. Eu não vou aceitar casamento arranjado pelo senhor. Ou eu me caso com quem eu quero, que é o Rodolfo, ou eu prefiro não me casar. E meu avô, quando escutou aquele discurso da minha avó, ele, furioso, deu-lhe uma bofetada pelas ventas, sem perguntar onde aquilo batia. Bateu na cara, pegou o nariz, sangrou um pouquinho o nariz. E ainda gritou sem olhar para trás: você vai ficar de castigo 1 mês sem sair de casa. E não ouse me desafiar, ou você vai se dar muito mal. Ela, altiva, vó Dália, altiva, foi para o quarto. E durante o castigo, sempre que podia, ela mandava um bilhete para o Rodolfo. Tinha uma amiga da escola que passava sempre lá. Oi, queria saber se você vai para o colégio hoje. Você vai, Dália? Ela, a Letícia, amiga. Então a Letícia dava um jeitinho de se aproximar e ela dava um bilhetinho para ela, escondido, que ela levava para o Rodolfo e através dela voltava. A Letícia trazia o bilhetinho do Rodolfo para ela. E assim, o tempo foi passando. Todo mundo jurava que meu avô ia impor o marido também para Dália, a minha avó. Ela sempre que podia, quando ela voltou depois a sair, passado 1 mês, voltou para a escola, sempre que podia, atrás da igreja. Por falar nisso, a avó fez uma grande amizade com aquele padre, sabe? O padre gostava da avó. Eu acho que ele via, mas ele não era fofoqueiro, né, vó? Não. O padre foi se tornando um aliado da minha avó.
Padre Eliseu. A avó gostava dele, o Padre Eliseu gostava dela. Então, atrás da igreja, ela se encontrava com o Rodolfo. E a avó conta que um dia até dentro da igreja não estava tendo missa, e dentro da igreja ela se encontrou com o Rodolfo. Também sabe como é que era assim o namoro assim dos dois? Era um sentar perto do outro. Nem se tocavam, né, vó? Não, nem se tocavam. Até que chegou o dia do casamento da Orquídea. A avó falava assim baixinho: é linda, minha irmã era linda, mas o nome já dizia tudo, era Orquídea, dependia dos outros. Era linda, mas tinha aquele caráter de parasita. Na festa do casamento da irmã, meu avô aproveitou a ocasião e apresentou para a avó Dália o homem que ele queria que se tornasse o marido dela. Por favor, faço questão de apresentar o senhor para minha filha, por favor. E veio aquele homem, mais velho que a minha avó, óbvio. O homem normalmente era mais velho que a mulher. Esse aqui é Gerson, ô Dália. Esse aqui é Gerson. A minha avó até que educadamente se levantou, mas com cara de poucos amigos, fez aquele gesto de cumprimento ao Gerson, e ele a mesma coisa para a hora. E na hora a avó já entendeu. Esse aqui é o Gerson. Meu avô não chegou a falar, não, mas ela já entendeu que aquele era o noivo que o pai tinha tratado para ela. Era assim que se falava. Ele tinha tratado, ele tinha combinado que aquele iria ser o marido da avó Dália. Era assim. Não, a vovó, ela jamais reclamou de qualquer coisa. Pelo contrário, a vovó sempre fazia questão de elogiar. A vida dela era boa, era uma vida gostosa. Era uma vida tranquila do ponto de vista financeiro. Meu avô era militar naquela época, ganhava o seu dinheiro, era da força pública. Então, naquele momento, a vovó estava tranquila, assim, do ponto de vista financeiro. No entanto, era assim, sabe? Os pais forçavam uma barra. Eles mandavam, eles simplesmente decidiam, resolviam, e o filho tinha que obedecer. Quer dizer, a filha então, coitada, a filha tinha que obedecer exatamente como era. Naquele casamento da Orquídea, o vô, o bisa, né? No meu caso, o bisavô, ele apresentou o senhor que ele queria que se tornasse o marido da sua filha. Ela na hora entendeu que era o noivo que o pai lhe arranjou. Ela tratou aquele homem com frieza, com desprezo. Já em casa, depois da festa, o pai cobrou de Dália. Ô Dália, por favor, vem cá. Te apresentei o senhor e você o tratou com frieza, com desdém, nem falou com ele? Ué, parece que você está me estranhando. Pai, eu nem sei quem é ele. Não se faça de arrogada, de boba, não. E não seja atrevida. Você quer de novo levar aqueles bofetes que eu lhe dei da última vez? Quer ficar de castigo? Ele é o senhor que eu lhe apresentei na festa de casamento de sua irmã. E saiba que ele é o noivo que eu escolhi para você. E dentro de pouco tempo, agora que a sua irmã se casou, eu vou oficializar o seu noivado com ele. Pai,
eu já falei pro senhor que eu não vou me casar com um noivo escolhido pelo senhor. Você não tem escolha! Você não tem escolha, Dália! Mulher foi feita para obedecer ao pai e depois do pai obedecer o marido, o esposo. É assim, mulher nasceu para isso. Eu não mandei você nascer mulher. Você vai se casar com ele, ponto final, e não se fala mais nisso, porque quem decidiu foi seu pai, fui eu. E a minha avó Dália, ousada como ela, olha que o pai era bravo, o pai era enérgico, mas assim mesmo, ela falou: eu prefiro morrer do que me casar com aquele homem nojento. Nessa hora minha avó, a Rosa, ela correu assim para o lado da Dália, e a minha avó, sempre submissa, intervém dizendo: ô minha filha, não é assim, você sabe que você tem que obedecer ao seu pai. Não adianta você ficar discutindo. O homem sempre vence. E ele é seu pai. Ele sabe o que é melhor para você. Eu continuo dizendo: mãe, eu não vou me casar com aquele homem nojento. Eu não vou me casar, mãe. Eu não vou. Não vou. O pai diz: pois bem, é assim que você está falando? A partir de hoje, até o dia de seu noivado, você está proibida de sair de casa. A partir de hoje, até o dia de você ficar noiva, mas ele, de casa você não sai. Faça o que o senhor quiser, mas não vai me obrigar a casar com ninguém. O senhor não vai conseguir. Vai para o quarto, sua atrevida. E minha avó se retirou. Tinha que obedecer, senão a surra era grande. Mas ficou que vovó não se casaria. Dália tinha um amor, Rodolfo. A amiga, a Letícia, ela se incumbia de fazer o correio, a troca de bilhetes. Agora também o próprio Rodolfo, ele vinha até a janela da avó. Ele ficava na rua, na janela, ela abria a janela e eles conversavam. Jogavam um beijo no ar. A avó, com 92 anos, eu acho uma gracinha. Ela ainda faz como ela jogava o beijo. Ela beijava a mão, colocava assim a mão à frente da boca e soprava, né, vó? Faz, vó. Que gracinha. Era assim que ela jogava o beijo para ele, soprando. Certo dia, o meu bisa, esse vô era bravo. O pai da avó surpreendeu os dois, um jogando beijo pro outro, e ele colocou o tal de Rodolfo para fora de sua propriedade, com soco que pontapé. O homem era violento, pertencia à força pública, o homem era um perigo. Foi aí que aquele que ele queria que casasse com a avó começou a frequentar a casa da minha avó e dos pais da minha avó. Ele vinha para namorar. Ela, vó Dália, sempre o tratava com frieza e não trocava nenhuma palavra com ele. Chega finalmente o dia do noivado, tudo programado pelo pai dela. Vó Dália entrou na sala, toda vestida de preto. Todos se surpreendem, se entreolharam. Preto significa luto. Ela está triste. E com jeito de quem chorou, né, vó? Chorou muito. A avó entrou, vestida de preto, ficou encolhida num canto e não conversou com ninguém. Finalmente, o pedido de casamento é feito. Quando o pai dela, meu bisa, vai aceitar o pedido, vovó Dália se antecipa e diz: com licença, eu quero dizer que
Eu não aceito me casar com um cavalheiro aqui presente. Eu decidi que eu quero ir para um convento. Eu vou ser freira. É a minha vocação. O padre Eliseu, ele estava presente e sempre a ouvia a vovó em confissão e conversava com ela. Eu já disse que eles eram amigos. E o padre Eliseu saiu em socorro da vovó e disse a todos ali que faz muito tempo, viu, que ela vem sim conversando comigo a respeito desse assunto. Ela vem amadurecendo essa ideia e é uma vocação sincera. Não é uma coisa criada pela cabeça de uma jovem como ela. Ela tem de fato a vocação para ser esposa de Jesus. Todos ficaram boquiabertos. Meu bisa ficou calado. O noivo, que nem chegou a ser noivo, olhou assim pro meu bisa, esperando uma atitude que não veio, porque haveria que se respeitar o padre ali presente. Olha, teve confusão. Depois de toda essa confusão e conversa, minha avó tentando intervir, Orquídea, sua irmã, estava lá, tentou conversar, pedindo desculpa. O noivo na verdade, ele que tinha que desculpar, né? Ele estava desculpando os pais. Os pais dele estavam presentes, passaram essa vergonha também. E ficou estabelecido e decidido mesmo. Não haveria noivado e a minha avó iria para um convento. Vó, que coragem da senhora. Que coragem da senhora. Eu fico impressionada. É Dália, a flor perene, como ela diz. Ela se internou num convento e não viu mais Rodolfo, seu grande amor. Nem sequer tinha notícias dele. Não sabia o que ele fazia de sua vida, mas no fundo, a avó continuava alimentando aquele amor que sempre sentiu por ele. O tempo passou, ela dedicou a sua vida de religiosa e se dedicou à vida religiosa com fervor e fé para esquecer sua amargura e infelicidade por não viver seu grande amor. E assim, 12 anos se passaram. E a avó Dália se acostumou à sua vida de religiosa e vai cumprindo fielmente os seus votos. 12 anos depois, a vovó já estava completando 30 anos. Chegou a completar, vó? Chegou a completar. Foi um dia após ela ter feito 30 anos, chegou a notícia no convento para minha avó. A morte súbita do meu avô. Coração, né, vó? O homem era muito nervoso. Bisavô, o Tacílio, ele não resistiu e morreu. Nesse dia, a minha avó foi para sua cidade para acompanhar o velório do pai. Chegando lá, ela se aproximou do caixão do pai, olhou o pai ali inerte, morto dentro daquele caixão, e bem baixinho ela disse: Pai, eu lhe perdoo por haver destruído a minha vida. Eu lhe perdoo, Pai, pela família que eu deixei de ter. Eu lhe perdoo, Pai, pelos filhos que eu não tive e pelo amor que eu não vivi. O Senhor está perdoado, Pai. E ela sai dali chorando. O coração em pedaços, né, vó? Saiu dali chorando e sentou-se mais afastada. Foi quando um homem chegou bem ali em frente a ela e falou: Dália,
Imediatamente a avó reconheceu a voz. Ele só falou assim: Dália. A avó reconheceu a voz, levantou a cabeça e viu Rodolfo. Posso lhe cumprimentar, Dália? A avó se levanta. Estava com hábito de freira. Era preto. O hábito de freira era todo preto. Então Rodolfo abraçou a vovó de leve e faz seus votos de pesar. Meus pêsames. Depois ele pegou a mão da vovó e nela sutilmente colocou um bilhete. Em silêncio, ele sai do recinto, mas o bilhete ficou um bilhetinho que ninguém via. Ficou escondido sob as mãos da vovó. Ela esconde o bilhete em seu hábito. Mais tarde, ela, trêmula, ansiosa, leu o bilhete de Rodolfo. Dália, eu continuo solteiro, lhe amando e lhe esperando. Se você ainda quiser, eu quero me casar com você. Se ainda me ama, largue tudo e venha ser minha mulher, minha esposa e a mãe dos meus filhos. Assinado Rodolfo. Ô vó, essa parte me faz chorar. A avó fala que ela chorou também. Chorou muito. Com o bilhetinho ainda, que ela relia. A vovó chorava. E apesar do luto, de ser um dia de tristeza, o pai havia morrido, ela se sentiu feliz. Porque agora ela estava livre para viver o seu amor. Ela sabe que a sua mãe não vai tentar impedir. A avó, quer dizer, a bisavó minha, a Rosa, não ia tentar impedir. Mas ainda assim, a avó Dália voltou para o convento, cumpriu o seu tempo de luto. Se estabelecia um tempo de luto naquela época para as freiras. Depois, ela pediu para revogar seus votos e sai do convento, até com a ajuda do padre Eliseu. Voltou a se encontrar com Rodolfo. E finalmente eles estavam livres para viver o amor que um sentia pelo outro. Porque era um amor, como é que é, vó? Perene. Perene igual a flor. Dália, perene igual a flor. Vovó tinha 30 anos. Ele, 4 anos a mais, 34, quando se casaram. Deu tempo, a avó ainda ficou grávida 5 vezes, sendo que desses 5, 3 filhos foram criados na avó. 3. E a família foi muito feliz. Ela, ao lado do vô Rodolfo, viveu muitos anos, até a morte dele. A vovó está viúva faz 16 anos. Eu até brinquei com ela, se ela tem vontade de namorar. Ela falou, jamais. Porque amor na minha vida foi apenas um, Rodolfo. E por ele lutei do começo até o fim. A história poderia terminar aqui. Mas há um diálogo que eu preciso colocar para que vocês possam comentar depois. Depois de muitos anos, a minha avó se encontrou com a irmã dela.
que já é falecida, a Orquídea. E a Orquídea, chorando, falou para minha avó: ô Dália, se eu tivesse tido a sua coragem, eu não teria sido tão infeliz na minha vida. Porque eu amava o Rinaldo. Sabe quem era o Rinaldo? Ele era irmão do Rodolfo. Eu amava o Rinaldo. Mas meu pai me obrigou a casar com o Tadeu, que se revelou depois frio, violento e que me fez sofrer a vida inteirinha. Eu invejo você, Dália. Eu invejo você pela sua coragem. E sabe de uma coisa, Dália? Aquela história que você contava das flores é verdade. Eu li sobre as duas. Dália, ela não é tão bonita quanto a Orquídea, mas ela é perene. Ela é resistente. A Orquídea é linda. É mesmo. Mas depende da seiva de uma árvore. É dependente. E essa lição é que fica. Não adianta ser bela se você não é livre. Não adianta ser orquídea se você não é livre. Eu queria ter sido você, Dália. Eu te admiro demais, Dália. E quero pedir perdão por todas as vezes que eu fofoquei sobre você pro papai. Eu achava que eu estava fazendo certo, mas eu era apenas uma tola, uma ignorante. Você é um exemplo de mulher, Dália. E o seu exemplo, ele tem que ser passado para as pessoas, Dália. As pessoas precisam lutar pelo que elas acreditam e querem. Ah, se eu tivesse tido a sua coragem, Dália. Fui tão infeliz. Fui tão infeliz. Agora também não dá mais tempo, que eu fiquei viúva. E foi aí que minha avó surpreendeu. Não fala assim, Orquídea. Muda o seu nome. Muda a sua forma de pensar. Você ficou viúva agora com 55 anos. Você tem a vida pela frente. Pois eu conheço uma pessoa que gosta de você. Quem? Rinaldo, o irmão de Rodolfo. Ah, para! Ele está viúvo também. Vou fazer um jantar e vou chamar ele aqui. Posso? Para, Dália, você é louca. Posso ou não posso? Pode. E por 12 anos mais, ela pôde ser feliz ao lado de quem sempre amou. Eu pergunto para você que está escutando, essa avó de 92 anos aqui na minha frente, ela não é um exemplo para todos nós? Ô vó, o que a Dália é? Perene. A Dália é perene.